Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Então vamos começar o nosso trabalho lendo uma mensagem. Do livro Gotas de Esperança de Lourival Lopes. Deus não castiga. Deus não se ofende por isso não castiga. A lei divina é amor puro. Sua ação visa o aprimoramento de todas as criaturas. Não se sinta castigado. Tudo objetiva a sua melhoria. Procure apenas o seu bem. É Deus atuando dentro de você para o aperfeiçoar. Não maldiga os contratempos. Use o poder da sua mente. Se agradecer, encontrará mais o Deus que, no seu íntimo, está querendo lhe ajudar. Toda a ação de Deus é para o nosso bem. Olha que lindo, gente. Deus não castiga. Como isso é libertador, né? Porque a gente hoje já sabe, né, que o nosso paizinho querido é todo amor, toda bondade, né? Toda a riqueza. Então, que a gente possa se sentir agraciado, né? Com tudo que acontece na nossa vida, mesmo com aqueles acontecimentos que a gente acha que não é legal, que a gente não merece. A gente merece. Então, que a gente possa ter força, entender esse amor puro, né? Porque Deus é puro, Deus é amor, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar o nosso Mestre Jesus aqui conosco nessa noite, sentindo, né, a brisa, e que possamos ficar tranquilos, serenos, abertos para o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a espiritualidade dessa casa que sempre nos acolhe, nos ampara, nos momentos de dor, de alegria, que a gente possa sempre lembrar desse cantinho aqui, porque aqui é o nosso refazimento, né? Então, pedimos uma bênção especial para a nossa querida Claudinha, que veio aqui com muito carinho trazer destinação da terra. Então, que a gente possa, né, abrir o nosso coração e entender tudo que aqui for falado, tudo que aqui for dito, né? Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que bom que estamos aqui, né? Como a nossa irmãzinha falou na prece, tudo bom? Que a gente possa aproveitar essa vibração, assim, que encarnados nós ainda não temos muita noção do valor disso aqui, sabia? Apesar da gente também vir para cá e poder participar dos estudos, sair daqui com reflexões, mas é muito mais valioso do que a gente pode imaginar. Agora, tem pessoas que conseguem ver, eu não consigo, né? Mas eu tenho certeza que tem espíritos aqui nos ajudando, trabalhando os nossos pensamentos. Num estudo com um dos nossos trabalhadores, o que foi fundador da nossa casa, o senhor Altivo Panfiro, lá no Leon Denis, ele explicou para a gente que durante as reuniões públicas, os benfeitores fazem cirurgias psíquicas, ou seja, eles fazem cirurgias nos nossos pensamentos. Olha só. Se são os pensamentos que modificam os nossos sentimentos, as nossas ações, a maneira como a gente pensa, às vezes aquele pensamento fixo, aquele que parece que não sai da cabeça da gente, aquele que está equivocado, porque às vezes nós trazemos pensamentos equivocados que nos impedem de seguir. A psicologia hoje chama de... falhou aqui a mente, daqui a pouco eu me lembro. Mas são pensamentos que fazem com que a gente, ao invés de seguir, a gente paralise e não desenvolva as nossas possibilidades. Me lembrei,
crenças limitantes. Quando a gente tem uma crença que nos limita, é claro que fica difícil seguir, né? Se eu pensar, eu não sou capaz, eu sou assim mesmo, eu nunca vou conseguir, ou tudo é muito difícil na minha vida, nada vai mudar. Todos esses pensamentos, eles nos limitam a possibilidade de crescimento. E nós, ao adentrarmos aqui nessa casa, viemos sim, muitas vezes por causa das dores, muitas vezes por causa das dúvidas, das angústias, mas também com o passar do tempo, e muitos também chegam com a vontade de aprender, não é? E é isso que nós estamos aqui fazendo. E hoje o tema sobre a destinação na terra, que é o 3º capítulo do Evangelho, né? Quando Jesus fala que há muitas moradas na casa do meu Pai, ele nos ajuda a entender que esse aqui é um lar temporário. Em que sentido? Porque vai ter um momento que nós estaremos em mundos mais adiantados, ou aqueles que se complicarem vão ser despejados gentilmente, pela caridade, pela misericórdia de Deus. Eles vão, como a nossa irmãzinha falou lá na mensagem que nós lemos lá, eles não vão ser punidos, porque Deus não quer punir a gente. Ele quer nos dar oportunidade de aprender. E isso faz com que a gente consiga acreditar, ter essa certeza que nós podemos fazer mais. Enquanto eu estava estudando, ficou muito na minha mente assim, o quanto que nós ainda, eu vou usar o nós, tá? Mas eu me percebi assim, né? O quanto que eu sei que eu sou capaz de fazer muito mais e faço muito pouco. E o questionamento é sempre esse: por que eu ainda estou acomodada? Gente, como diz o meu esposo, ele diz assim, né? Que a terra é um shopping de oportunidade de fazer o bem. Não é? Não tem muita gente aqui precisando? Então é uma oportunidade grandiosa da gente aprender a fazer o bem. Mas para isso a gente precisa a tal da vontade. Para isso a gente precisa sair da gente para olhar para o outro. Os índices de suicídio estão crescendo numa proporção absurda, já anunciado por Kardec lá em Obras Póstumas, a gente vai ver lá o registro disso. Então, olha só, se tem gente ao meu lado que está querendo acabar com a vida, o que eu estou fazendo para ajudar essa pessoa? Mas eu só vou conseguir ajudar essa pessoa se eu olhar para ela, se eu estiver perto dela, se eu der alguma coisa que faça com que ela tenha um motivo para estar aqui na vida. E esse é o nosso papel. Sabe, gente, quando a gente começa a estudar e começa a perceber que quando Jesus falou assim, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. No primeiro momento a gente diz assim, que Jesus falando uma coisa dessa, ele estava só querendo estimular a gente. Não! Com a doutrina espírita, nós vamos aprendendo que nós somos sim capazes de fazer muito mais. É claro que não vou sair daqui agora e dirigir um planeta, né? Mas um dia nós todos vamos dirigir um planeta. Não vai ser assim, vou sair daqui agora. Só que para isso eu preciso desenvolver o entendimento, para trabalhar o sentimento, para conseguir aliar conhecimento e sentimento para ajudar aqueles que habitarem nesse planeta. Isso vai sendo aos poucos, mas eu preciso fazer esse movimento para chegar lá. Por quê? Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente fica feliz em aprender. E principalmente se esse aprendizado incluir o nosso sentimento. No mínimo eu vou sofrer menos. Porque a gente sofre muito quando os nossos sentimentos ainda estão voltados aos vícios morais. Que são aquelas satisfações passageiras que eu preciso constantemente realimentá-las, sabe? Então, assim como os vícios materiais, né? Eu para ficar bem eu bebo.
Então, eu preciso toda vez beber, porque se eu não beber, eu não vou ficar bem. E aí eu preciso beber de novo, e beber de novo, e beber de novo. Ah, eu preciso fumar, eu preciso comer, eu preciso gastar. Ah, eu me sinto tão feliz falando mal do outro. Isso também é um vício. Ai, eu adoro criticar as coisas. Ai, tudo me incomoda, tudo me irrita. Eu estou viciada em ver os defeitos. Isso também é vício. Ah, tudo é tão difícil. Nossa, como a vida é dolorosa. Isso também pode se tornar um vício. Então vejam, quando a gente vem para aqui, o pensamento expande, gente. A gente começa a prestar atenção que tem muito mais coisas, é isso que a gente precisa se motivar para procurar. Numa viagem de Uber, por exemplo, né? Às vezes a gente é capaz de ajudar e ser ajudado, né? Ah, tudo bem, tem aqueles que são mais perturbadinhos, né? Tem aquele momento que a gente quer ficar mais quietinho. Mas se não conversou, não perdeu a oportunidade. Olha só. Às vezes a gente vai entrar no elevador. Eu acho que eu e Marco já contamos aqui, né? A história de um amigo que falou que entrou no elevador e aí entrou uma senhora. E a senhora quieta, de cabeça baixa, perdão, é o contrário. Ela estava no elevador, quando ele entrou, ele falou para ela, bom dia, com alegria, né? Bom dia, tudo bem? Aí ela olhou para ele e ficou quieta. Quando ele ia sair no andar abaixo dela, ele falou, bom dia para a senhora, fica com Deus. Quando ia saindo, ela falou para ele, espera um pouquinho, muito obrigada. Aí ele, obrigada? Por quê? Porque quando eu entrei aqui no elevador, eu estava indo para o último andar para me jogar lá de cima. E quando você me deu bom dia, eu pensei assim, ainda tem chance. Só pela gentileza dele. Agora veja, quantas vezes a gente acorda e nem para quem está em casa a gente olha. Eu costumo dizer assim, a gente trabalha com jovens, né? Aí eu digo para eles assim, quando vocês acordam, vocês dão um bom dia para os pais de vocês? Aí eu acordo de mau humor, eu ainda preciso processar. Aí eu respiro fundo e digo, por quê? O que acontece? Ah, porque eu fico com sono, estou cansada e tudo mais. Agora imagina se as pessoas ao teu lado fizessem isso com você. Como seria para você? Às vezes passar do lado da pessoa que está dentro de casa e nem olhar que ela está com o olho roxo. Pode acontecer, né? Se a gente não olhar nos olhos, se a gente não olhar para a pessoa, se a gente não se preocupar. E às vezes, por um bom dia, a gente já consegue até saber como é que a pessoa está. Às vezes a gente dá bom dia para alguém. Bom dia por quê? Tá aí uma pessoa que precisa de ajuda. Ou aquela outra que não dá bom dia. Sabe essas coisas assim pequenas que nós estamos falando? Elas parecem pequenas, mas elas refletem quem somos. Em que patamar de consciência nós estamos. Que nível de consciência nós já alcançamos para saber que aquele que está ao nosso lado, seja dentro de casa, seja fora de casa, aquele que senta ao nosso lado no ônibus, aquele que nós encontramos na fila, qualquer pessoa ao nosso redor é uma possibilidade de deixarmos uma boa semente. Porque olha só, vamos pensar na destinação da Terra e no que os amigos espirituais junto a Kardec falam para a gente. Esse item da destinação na Terra, ele ainda está na fala de Kardec. Vocês já viram que o Evangelho é assim, né? Na maioria dos capítulos, são poucos capítulos que Kardec não dá uma estrutura inicial, que deixa só as mensagens dos Espíritos. Mas primeiro ele estrutura o pensamento para a gente, para depois trazer as mensagens dos Espíritos. E tem capítulo que só tem a mensagem dos Espíritos. Aí olha só o que Kardec traz para a gente. Ele fala... sobre a Terra, traz esse item da destinação da Terra, porque depois ele vai falar dos mundos superiores e mundos inferiores, para a gente entender. Não é só por curiosidade, nos mundos superiores tem os espíritos que fazem isso, aquilo outro, não. É para a gente entender que se a gente fizer aquilo outro que eles fazem, nós vamos sair da Terra. Ou melhor, como nós já sabemos que a Terra está em transição,
Nós nem precisamos sair da Terra. É só a gente fazer esse movimento para a gente permanecer, sabe? Porque aqueles que já conseguiram se adiantar bastante já estão em outros mundos mais adiantados. Aí a gente vê lá na Revista Espírita de 1858 que, olha, aí pode ser até por curiosidade. Eu acho que é muito interessante a gente ler esse capítulo que fala sobre o planeta Júpiter. Revista Espírita de 1858. Procura lá na internet que vocês vão ver. A gente sempre cita porque Bernard Palissy trouxe para a gente como é Júpiter. Então, Júpiter já começa pela temperatura. Amena, agradável, não precisa ter muito frio, não precisa ter muito sol, não precisa ter muito calor. Amena e agradável. Aliás, o sol nem alcança lá. A luminosidade do planeta é pela luminosidade dos habitantes. Vamos imaginar um local que a luminosidade é pelos habitantes. A luminosidade dos habitantes. Parece estranho, né? Um dia nós vamos habitar assim, um dia nós vamos iluminar assim. Aí ele diz que os corpos, eles são mais transparentes, como se fosse um véu, porque o espírito não precisa se esconder. Essa pega pesado com a gente, né? Que é aquilo que a gente sempre fala. Eu posso parecer muito boazinha, muito educadinha, muito paciente, muito calminha, mas só quem sabe é o Marcos, que come 1 quilo de sal comigo mais de um mês, né? Olha só. Porque é na convivência que a gente realmente vai percebendo como a pessoa é. Agora, nos mundos mais adiantados, o espírito já tem aquelas conquistas. Olha que interessante. A infância lá é curta. Por que é curta? Porque os espíritos já aprenderam que aqui a gente precisa falar 800 milhões de vezes para a criança e nossos pais precisaram falar também para a gente. Não faz isso, fulano, não faz aquilo, fulano, tem que fazer isso. As palavrinhas mágicas, não é? Nesses mundos mais adiantados, os espíritos não precisam ficar muito tempo na infância, é rápido o processo. Tem uma referência no Livro dos Espíritos, para a gente ter uma noção, que o espírito explica que ele vem de um outro mundo, que ele está mais adiantado, e Kardec então perguntou quanto tempo mais ou menos, quantos anos mais ou menos ele está lá, se poderia fazer essa correlação, né? Ele disse assim, olha, eu estou aqui há 6 meses, mas com a inteligência de alguém de 30 anos aí na Terra. 6 meses e já tem esse entendimento todo. Olha só, enquanto aqui com 6 meses a criança ainda nem aprendeu, às vezes, a sentar, engatinhar e nem andar. Que dirá o desenvolvimento. Embora a gente tenha hoje aí, o retorno dos prodígios que estão aparecendo aí para provar mesmo que a reencarnação. Então vamos lá. Quanto mais a gente consegue pensar, e lá, outra coisa interessante também, Bernard Palissy fala para a gente, quando Kardec perguntou qual o tempo de vida, mais ou menos, ele disse, olha, é difícil comparar o tempo, mas se nós pudéssemos, consideraríamos a vida aqui em torno de 5 séculos. Uma encarnação de 5 séculos. Olha só, agora, eles ficam na ociosidade lá para viver 5 séculos, parece tempo pra caramba, né? Não, eles vêm para os nossos mundos para nos ajudar. Eles vêm para cá para nos dar esse impulso, como aqui agora. Esses benfeitores espirituais que vêm aqui lançar em nossos pensamentos sementes de bons pensamentos, né? Para que a gente comece a mudar a visão de nós mesmos, do mundo que nos cerca e de Deus. Eles nos ajudam a sentir o amor por Deus. Kardec, quando fez esse trabalho todo junto à espiritualidade, ele teve esses amigos mais adiantados, benfeitores, que vieram aqui nos ajudar. Para quê? Para que a gente tivesse o entendimento, para ter a vontade. E, gente, não pode não valer a pena a gente estar aqui hoje, agora. Não pode valer só para nós sermos ajudados. Nós precisamos ser felizes por ajudar. E é difícil ajudar aquele que está mais complicado. E aí, quando eu estava estudando,
eu me lembrei que no livro Depois da Morte, olha que bonitinho, no livro Depois da Morte, que é de Leon Denis, ele tem um item, é muito legal esse livro aqui, parece que a gente está falando, ele vai falar só depois da morte, né? Não, ele aqui vai falar vários temas da vida. E um deles que ele fala é paciência e a bondade. E tem um pedacinho aqui que ele fala para a gente quando alguém nos agredir. Ele vem até falando, né, no início do texto, que o orgulho é o pai da multidão dos vícios e a caridade gera muitas virtudes, né? E ele vai falando da pessoa que quando é ofendida e sabe perdoar, esquecer os erros, ela consegue anular o germe da inimizade, apagar as causas da discórdia, ou seja, pacificar a situação. E aí ele diz mais, olha o que ele fala para a gente, ele diz assim, ó, perdoar é o nosso dever, não foi o que Jesus falou para a gente? Só que o dever, ele só acontece se a gente já tiver esse sentimento de compromisso. Ó, a gente só sente o dever, por exemplo, vou dar um exemplo, que até o Marcos conta de um amigo benfeitor que falou uma ocasião e ele registrou isso, né? O exemplo, ó, quando amamos uma casa espírita, nós nos preocupamos com um cisquinho na parede. Vamos pensar nisso. Vamos pensar assim, na nossa casa, se a gente vê um papel no chão, se a gente vê alguma coisa suja, desarrumada, o que a gente tem vontade de fazer? A gente tem vontade de ir lá, né? Aqueles que estão muito indiferentes, a gente tem vontade de ir lá e ajeitar, né? Então, se a casa espírita é a nossa casa, a gente deveria ter esse movimento. Se a terra é a nossa casa, mais ainda. Sabe? E aí, só com esse sentimento de dever, é que eu vou realmente me preocupar, que eu vou colaborar, que eu vou participar, que eu vou ver onde que eu posso usar os meus recursos. E se o meu pensamento está para fora, girando para fora, ou está girando para dentro? É uma importante reflexão. Então, para eu conseguir entender que eu devo perdoar, não quer dizer que eu vou bater palma. Porque tem gente que acha que perdoar é bater palma para a coisa feia que o outro está fazendo e dizer, faz mais. Não. Nem quando Jesus falou para oferecer a outra face, ele nos ensinou isso. Não. Ele estava ensinando a gente que não é para a gente bater. Agora, se o outro nos bateu, não dá para esperar que ele nunca mais vai bater, né, gente? Há a possibilidade dele bater novamente. Então, quando a gente perdoa alguém, às vezes a pessoa vai repetir. É possível, a gente só agora vai ter que ter cuidado. Não faz sentido isso? Porque se ela bateu uma vez, a gente sabe que ela não aprendeu, mas pode ser que ela tenha aprendido se eu tentar ajudar. Agora, corre o risco dela bater de novo. Então, oferecer outra face não é dizer, vem cá, bate aqui nessa agora também. Não. É dizer assim, nós vamos caminhar juntos, mas eu já sei que há possibilidade. Então, eu vou ter o cuidado e vou ajudar o outro a não me bater. Complicado isso, né? Parece. Mas se a gente tiver vontade, a gente consegue. Daí, quantas pessoas como... vamos usar lá o exemplo da Madre Teresa ou a Irmã Dulce, eu não sei qual das duas, que foi pedir dinheiro para as crianças, e a pessoa cuspiu na mão dela. Como seria, hein, gente? Vamos pensar aí. Vou pedir uma ajudinha e alguém cospe na minha mão. Que sentimento iria brotar imediatamente de mim? Ela não pensou nela. Em quem ela pensou? Nas crianças. Ela disse assim, então esse eu guardo para mim, mas pode me dar um dinheirinho para as crianças? Então, ela deu a chance dele cuspir de novo, não foi? Ela deu essa chance. Ela não ficou aborrecida com ele. Ela entendeu que ainda é o que ele tem dentro dele para dar, um cuspe. Mas ela ainda insistiu. Então, às vezes, quem trabalha nas campanhas, por exemplo, para a Casa Espírita, recebe muito não. Quem trabalha na campanha para arrecadar fundos para uma obra, para uma melhoria e tudo... vai receber, às vezes, até uma grosseria. Mas o tempo todo a pessoa está estimulando as pessoas a colaborarem. Claro, colabora quem quer, mas não é o esforço assim. E graças a Deus que tem aqueles que, como lá o óbolo da viúva,
né? A gente, quando faz as campanhas para o nosso trabalho, a gente conseguiu construir um prédio durante a pandemia e nós vimos que as pessoas que tinham mais compromisso eram aquelas que tinham menos condições. Interessante, né? Porque as pessoas que tinham muito dinheiro investiam dinheiro em muitas coisas. Olha só. E aí não estavam tão interessadas em colaborar com uma obra social. Então vamos voltar a Leon Denis. Ele diz assim, ó: perdoar é o dever da alma que aspira os planos elevados. Aí para de novo, ó. Se eu aspiro viver num mundo como Júpiter, um mundo melhor, ou a própria Terra que está se transformando, eu preciso aprender a perdoar. Então, para eu conseguir aprender a perdoar, o primeiro passo tem que ser compreender a dificuldade do outro. Quantas vezes não tivemos nós próprios necessidade desse perdão? Agora ele traz para a gente, olha só, pode ser que agora eu esteja acertando, mas houve época em que eu me compliquei. E nessa vida mesmo, se eu fiz alguma coisa e me arrependi, eu precisei do perdão de alguém. Aí ele diz assim, ó: quantas vezes não pedimos? Perdoemos para que sejamos perdoados. Não poderemos obter para nós o que recusamos aos outros, se queremos vingar-nos. Olha que expressão interessante ele diz, né? Se quisermos vingar-nos, que seja através de boas ações. O outro vem me fazer o mal, então para me vingar eu não vou fazer que nem ele, eu vou fazer uma boa ação. Porém, olha o que ele diz, ó: o bem feito a quem nos ofende desarma o inimigo. Então, se eu estou fazendo aquele que vem me fazer o mal e eu não faço mal para ele, desarma ele, porque o que ele está querendo? Ele está me chamando para briga e eu estou fazendo o que ele quer, né? Ele está me chamando, vem cá, vem brigar comigo. Aí eu digo, eu não quero brigar. Então eu já estou desarmando ele, né? Eu já não estou fazendo o que ele está querendo. Seu ódio se transforma em espanto. Porque ele está acostumado a todo mundo que ele chama para briga ir lá brigar com ele. Ele não vai. Aí ele diz, e o seu espanto em admiração. Despertando a consciência adormecida, essa lição pode produzir nele uma impressão profunda. Através desse meio, esclarecendo, talvez tenhamos arrancado uma alma da perversidade. Então, quando a gente não briga com aquele que está chamando a gente para brigar, a gente pode ter ajudado ele a seguir um outro caminho. Ele estava seguindo um caminho da briga. E a gente agora está ajudando ele a seguir o caminho melhor, que é o da pacificação. Vamos resolver as coisas, vamos nos organizar de outras formas. Nós temos uma conhecida nossa que ela trabalhava num quartel militar, né? E ela já tinha uma patente boa. Não sei nessa época se ela já era coronel. Depois ela se tornou coronel. Não, ela ainda não era coronel, não. Era um pouco menos. Era menos. Senão ela já estaria com o comandante. Ela era menos. Mas ela trabalhava com um coronel que era superior a ela, que era muito agressivo. Muito agressivo, muito indiferente às pessoas, e era cercado de pessoas que serviam ele, inclusive os soldados. Todo mundo tinha medo e raiva. Medo e raiva, medo e raiva. E isso incomodava ela, e nós sempre conversávamos com ela. Olha, você pode ajudá-lo de alguma forma. Aí aquilo que a gente sempre fala, pede ajuda ao anjo da guarda dele, faz uma prece e conversa com ele alguma coisa que possa despertar o lado bom dele. Porque uma pessoa que age dessa forma não está bem, gente. Podem observar. Tem aquela frase que diz assim, quem está bem, agrada. Quem está mal, agride. Não necessariamente quem está mal vai agredir, mas quem agride, está mal. Não está conseguindo lidar com a situação de outra forma. Então, agride para poder achar que resolveu a situação. Mostrou-lhe uma superioridade, não mostrou fraqueza. Então, não está bem. E nós conversávamos sempre com ela dizendo, mas é muito difícil e tudo. Mas então, olha só, talvez nunca ninguém tenha dito para ele o que ele está fazendo, como ele está fazendo e o mal que ele está fazendo. Como que as pessoas estão reagindo a ele. Nós sempre conversávamos. Até que um dia, ela se sentiu com muita vontade de ajudar ele. Aí ela foi lá e pediu a ele licença.
sentou e conversou com ele. Olha, o senhor já observou como... Não sei se foram exatamente essas palavras, foi o que ela contou para a gente. O senhor já observou como é que o senhor tem tratado as pessoas e como as pessoas se afastam do senhor? As pessoas sentem medo. As pessoas não conseguem ver o seu lado bom. Porque a maneira como o senhor trata elas não é uma maneira agradável. Será que não estaria no momento do senhor refletir? Porque eu sei que o senhor tem um lado bom, ela já tinha observado, né? Que ele tinha alguma coisa dentro dele. Bom, essa conversa, da forma como ela conversou com ele, repercutiu a tal ponto, gente, que ele mudou a ambiência do local, ele ficou com aquilo na cabeça. A mudança não foi imediata, mas ele foi se modificando, a ponto de depois, quando ele saiu da sessão, né, ele foi transferido para uma outra área, as pessoas sentiram falta dele. E o mais interessante é que ela até namorou ele depois disso, para ver como ela criou, assim, ela se preocupou com ele. E aquilo criou um vínculo ali amoroso, né? Não chegou a casar, depois eles se afastaram, mas ficaram um bom tempo namorando. Porque, veja só, e aquilo que ela também foi uma das pessoas que ficava aborrecida, com raiva dele. Quando ele mostrou o lado bom, aí o lado bom dele prevaleceu. Então, é assim, tem um livro, eu não sei o nome do livro, gente, desculpa, mas é que mandam, no grupinho que a gente tem lá, manda aquelas radionovelas, né? Então, uma radionovela que conta de um homem, assim, que ele conta as coisas todas da semana, como ele trata a funcionária, como ele trata a família, como ele trata as pessoas na rua, como ele trata aquela coisa toda. Aí ele sofre um problema orgânico e fica internado em coma. Durante o coma, ele vai conversar com os benfeitores amigos e tudo mais, e eles começam a mostrar como ele está, e ele diz, não, mas eu não faço essas coisas. Aí fazem aquele filminho que a gente vai ver quando desencarnar, todas as ações dele, né? Aí ele vai observando que realmente ele poderia ter feito diferente em todas aquelas ações, aquelas situações. E a maneira como ele agiu não solucionou o problema. Então, quando ele encara, que é o que vai acontecer com a gente quando a gente desencarnar. A gente vai olhar assim, meu Deus, eu fiz isso, eu nem me dei conta, eu estava tão voltada para mim que eu não percebi que eu machuquei e feri o outro. Aí ele volta para o corpo, né? Só que ele traz a lembrança daquilo que ele vivenciou ali durante o coma, né? E aí ele começa a agir diferente. E graças a Deus, em todas as circunstâncias, deu tempo dele reverter. Muito bonitinho. E eu fiquei pensando, né, quando eu ouvi essa radionovela, eu fiquei pensando, meu Deus, como seria bom aquilo que Santo Agostinho fala lá no Livro dos Espíritos, né? Que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual, que a gente devia fazer uma revisão durante o dia para ver se eu fui agressivo, se eu fui individualista, se eu fui exigente com o outro, se eu ajudei alguém, se eu realmente me preocupei com aquela pessoa, se eu dei a mão a ela quando ela precisava. Olha só, para a gente no dia seguinte acordar e fazer diferente. E a gente pode pedir ajuda ao anjo da guarda, tá? Porque ele acompanhou a gente e sabe dessas coisas todas. A gente pode ver, sim, né? Então, veja, tudo isso que a gente está falando, todo esse processo é justamente para a gente amadurecer mais rápido, para a gente participar de mundos melhores. Porque, gente, vamos pensar, a gente já sabe que a Terra vai mudar, que às vezes parece que tá difícil, né? Não, vocês não pensam como eu? Tem hora que se a gente olhar assim no terra a terra, meu Deus, como que vai mudar isso tudo? Mas a gente sempre lembra daquela situação da reforma dentro de casa. Quem já fez reforma morando na casa, sabe que tem hora que parece que aquilo não vai acabar, né? Não parece? Então, e os Espíritos falam em vários pontos lá, seja no Livro dos Espíritos, seja na Obras Póstumas, seja na Gênese, que a mudança, ela não vai ser assim, sai todo mundo que está complicado e vem todo mundo para ajudar. Não, que já está acontecendo. Espíritos que não podem habitar esse mundo melhorado, a terra melhorada, já estão sendo retirados para outros mundos inferiores. E quem quiser saber mais sobre isso, tem o livro A Caminho da Luz. Gente, esse livro é muito legal.
esse livro, A Caminho da Luz, Emmanuel conta para a gente a trajetória da Terra. E um momento impactante da trajetória da Terra é quando os exilados de Capela, que não conseguiram acompanhar o desenvolvimento moral, eles eram inteligentes, mas em moralidade eles ainda estavam apegados, eles ainda eram revoltados contra Deus, eles ainda eram individualistas. Então o grupo de Capela estava crescendo e eles iriam atrapalhar. Então eles amorosamente, não foi castigo, foi a oportunidade deles virem para um mundo mais difícil, que ainda estava iniciando, para eles sentirem falta daquilo que eles já tinham lá, mas desenvolverem a sensibilidade. Às vezes a dor faz isso com a gente, né? Paralisa as nossas forças para a gente sentir falta daquilo e dar valor, né? Então foi isso que aconteceu com eles. Aí eles vieram para cá e com o conhecimento que eles já tinham, eles alavancaram o progresso, mas também aprenderam a desenvolver sensibilidade. A referência disso são as pirâmides do Egito. Como que eles conseguiram construir as pirâmides sem os recursos que nós temos hoje? Se com os recursos que nós temos hoje já seria muito difícil, né? Hoje dizem que eles usaram até o magnetismo, que eles sabiam fazer isso por conta disso, porque não tem como a gente entender como aquilo foi construído. A inteligência daquela organização que está lá, de pé até hoje, né? E aí a gente vai vendo com isso que, na realidade, a misericórdia de Deus organiza tudo para dar certo. E a gente tem proteção o tempo todo. A gente pensa que não, mas tem. Aquilo que a gente acha que está sem controle, na realidade não está. Lá em Obras Póstumas, Kardec traz para a gente que a mudança ela não seria somente com os cataclismas, com enchente disso, enchente daquilo, embora esteja acontecendo, não é? Não foi o que aconteceu lá no sul, quantas pessoas desencarnaram, agora a seca, quantas pessoas vão desencarnar, e isso vai acontecer e sempre aconteceu, mas não é aí que a mudança vai ser demonstrada. A mudança vai ser pela falta do equilíbrio mental. A quantidade de transtornos, gente, a quantidade de transtornos que nós estamos vendo hoje, que não são só os autistas, os TDA, os TDAHs, não são só esses, bipolaridade. São as pessoas desenvolvendo quadros de depressão, de ansiedade, que o Brasil é líder nisso. Entenderam como tem gente para a gente ajudar? Mas o que está faltando então? Está faltando isso que nós estamos aqui conversando. Sair de si, buscar algo, se sentir útil, dar sentido à vida, sentido de aprender, de crescer, para a gente chegar ao propósito, que é a gente conseguir ter vontade de fazer isso para todo mundo. Deus nos criou para isso, para sermos instrumentos de amor. Deus nos criou para sermos Jesus, que é o nosso modelo. Mas como é que a gente vai chegar a ser Jesus se eu só penso em mim, se eu só reclamo, se tudo está ruim, se eu penso que não vou conseguir, que as pessoas são chatas e a juventude está nessa. Ontem fizemos um trabalho lá no Instituto Leon Denis, não é o Centro Espírita Leon Denis, é a nossa instituição, o Instituto Leon Denis. Nós fizemos o primeiro encontro sobre ideação suicida. E estávamos, porque nós trabalhamos com jovens durante 32 anos. Pensávamos que íamos continuar quando construímos a nossa instituição. Mas, na realidade, o que está sendo mais, a procura está sendo isso. Os transtornos e a ideação suicida. E aí fizemos ontem um encontro trabalhando com os jovens. Eles foram contando coisas sobre os vídeos que eles andam assistindo, que agora, para vocês terem uma ideia, como é que é uma ideia que está no ar, eles escrevem nas mensagens SMT. Sabe o que é SMT? Se mata. Já é uma gíria deles assim, se mata, se mata. Então isso vai ficando na mente deles como um padrão mental.
Sem contar os vídeos. Eles dizem que tem pessoas que nas lives, nos vídeos que as pessoas postam lá, elas entram só para colocar SMT, 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 que significa se mata. Eles têm lá a linguagem dos sinais deles, né? Dos S... que nem VC, né? Você, VC, não sei o quê. Tem lá aquelas coisas. Eles estavam falando isso para a gente e o que nos chamou muita atenção foi isso. Voltou, teve a baleia azul, teve a boneca Momo, parece que agora é o Homem Pateta, para induzir as crianças e jovens através dos desafios a situações que não só são vexatórias, mas chegar ao ponto do suicídio. Então vejam, olha só, então existem espíritos encarnados que ainda estão fazendo mal. Por que Deus permite? Em algumas referências no livro dos Espíritos, no Evangelho, os Espíritos falam para a gente que às vezes o mal precisa se tornar hediondo para a gente sentir a necessidade do bem. Mas a gente precisa sentir a necessidade do bem fazendo. Não adianta só a gente reclamar do mundo, ou, que bacana que tem alguém fazendo alguma coisa. Não, o acordar é eu posso fazer alguma coisa. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? É isso. Se eu posso ajudar alguém, né? Eu me lembro, eu sei que hoje nas empresas, porque meu irmão, ele trabalhou numa grande empresa, e o que eles faziam? Eles faziam um trabalho, os engenheiros, meu irmão, no caso, é engenheiro, né? Eles perguntavam se eles poderiam dedicar um tempo para dar aula gratuita para os jovens. Olha, isso numa empresa, se eles podiam ficar um pouco mais de tempo na empresa deles, para eles darem aula para os alunos, filhos dos funcionários ou ali da região. E eles ajudaram. Eu achava isso tão bacana, gente. Olha só. Eu me lembro que falando isso para um amigo, ele falou assim, vou levar essa ideia para a empresa. Então, assim, o cara já devia estar cansado, né, no final do dia de trabalhar, mas ele buscava boa vontade para ajudar. Ele não atrapalhava a empresa, mas ele ajudava aqueles filhos que poderiam ser dele. Olha só. Para eles terem um futuro melhor, para eles melhorarem, para eles terem gosto de estudar. Aí meu irmão até dizia assim, era legal porque eu ficava lembrando das brincadeiras que os professores faziam que estimulavam a gente ao estudo. Porque por causa da aprovação automática, as crianças e os jovens estão desistindo do estudo. Então a inteligência não se desenvolve. Eles vivem aquela coisa básica ali. Isso está sendo muito, muito frequente. Até os que estão em escolas que a disputa é muito grande, né? Aprende muito, mas não trabalha o sentimento. Hoje nós temos disciplinas de fortalecimento emocional dentro de escolas, o que eu acho que é uma bênção, porque eles não estão com forças para lidar com as situações difíceis da vida. Então, esse pensamento, esse convite, quando Kardec traz lá no item que a gente está estudando hoje, é até um item pequeno, e ele fala para a gente assim, olha, se a gente olhasse a Terra só como ela, com o grupo de pessoas que nós estamos aqui, porque fala assim humanidade, né? Então a humanidade está perdida. Não, parece que a Terra tem uma humanidade ainda, como Santo Agostinho fala, de espíritos rebeldes à lei de Deus, ok. Mas é como se a gente estivesse indo numa cidade só visitando o hospício. Só vou encontrar pessoas desequilibradas. Ou então no hospital, só vou encontrar pessoas doentes, né? Mas não quer dizer que o restante da cidade seja louco e doente, não. Então assim, pensando só na Terra, a gente ainda tem espíritos complicados como nós. Uns muito mais, outros muito menos. Mas no todo existem mundos, planetas, como nós vamos estudar nos itens seguintes, que vão falar justamente para a gente como é que são esses mundos. Então, se vocês tiverem a possibilidade de ler, leiam sim, leiam com calma os itens seguintes. Nos mundos superiores, os espíritos são assim, assim, assim. Nos mundos inferiores, são ligados à matéria, sofrem.
Com isso, a gente vai começando a ter possibilidade de escolher e investir na escolha, gente. Para a gente passar para um concurso, para ter um emprego muito bom, a gente não tem que estudar bastante? Então, a gente agora precisa acordar para isso. Nós somos instrumentos de Deus na vida das pessoas. E quanto mais nós fizermos isso, mais nós estaremos aptos a ajudar essa transformação que está acontecendo. E aí, quando eu falei aqui de Santo Agostinho, só para a gente entender que quando ele diz para a gente que nós estamos nesse mundo ainda de dificuldade, ele diz que a Terra é sim um dos tipos de mundos expiatórios e a variedade infinita, mas serve também de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos têm que lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, duplo trabalho penoso que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e da inteligência. Então, enquanto a gente está desenvolvendo essa sensibilidade do sentimento, porque a gente está lidando com a perversidade do homem, e às vezes a gente sofre a consequência disso, a gente também está desenvolvendo a inteligência. Então, todo esse entendimento que nós já temos hoje, ele precisa ser utilizado com um propósito útil, com um fim útil, seguindo o nosso modelo que é Jesus. Começa com a gente conseguir olhar para as pessoas. Começa com a gente se interessar pelas pessoas. Desenvolver a compreensão diante das pessoas. Para a gente conseguir, lembrando sempre, Deus está no controle. Nada vai acontecer que não seja da nossa necessidade. Eu vou finalizar com uma mensagem bacana de um benfeitor de nossa casa chamado Baltazar. É um espírito benfeitor que nos orienta lá no Centro Espírita Leon Denis, e ele fala para a gente numa mensagem nesse livro chamado Pela Graça Infinita de Deus. Ele diz que o título é Planeta Terra, Jardim de Remodelação. Ele traz a Terra como se fosse um jardim. E ele diz, primeiro, que nós estamos vivendo uma experiência de acordo com as nossas próprias necessidades. Todos nós que estamos aqui na Terra estamos vivendo aqui porque temos uma necessidade. A Terra em si, como planeta, guarda as qualidades do homem que a habita. Então, se nós ainda estamos vivendo isso, nós precisamos mudar o nosso pensamento para ajudar nessa mudança do planeta Terra. E muda, tá, gente? E muda. Nós, uma vez, tivemos uma experiência no nosso trabalho. O tempo está correndo a beça, né? Mas vou rapidinho. Nós tínhamos 50 jovens e tínhamos que decidir sobre a situação de 2 jovens que se complicaram. Nessa época, nós trabalhávamos no quartel. E aí, a escolha tinha que ser, como eles complicaram e não podia ter complicação lá dentro, ou eles iriam embora, ou eles ficariam com a gente, ou qual seria a pontuação que eles teriam, né? Nós sempre convidávamos os jovens para decidirmos juntos. Mais ou menos uns 50 jovens, quase todos foram atrás um da ideia do outro, que eles tinham que ser retirados do trabalho para não atrapalhar. A última menina desses quase 50 disse assim, olha, eu não acho que eles deveriam ir embora, eu acho que eles deveriam ficar com a gente, porque agora eles já sabem que erraram, e nós já sabemos que eles erraram, e nós podemos ajudá-los. Quando nós observamos que eles estiverem errando, a gente vai lá e ajuda eles a acertarem. Com a gente vai ser muito mais fácil. Se eles saírem daqui, eles vão achar que eles não são capazes, e aí sim eles vão se perder. Eu acho que eles deviam ficar. Ela acabou de falar isso. Na época o Marcos era sargento. Sargento, posso mudar de ideia? Sargento, posso mudar? Pode... Todo mundo mudou de ideia. Uma fez todos eles pensarem em desenvolver a sensibilidade. Nós já sabíamos que nós não íamos colocar, só que a gente sempre deixava eles participar, e a gente está assim, um olhava para a cara do outro, e agora? Está todo mundo escolhendo como é que a gente vai reverter. Nós iríamos reverter, íamos até mostrar para eles o que nós queríamos, mas deixamos eles participarem. Foi lição para todo mundo. Uma jovem, uma opinião, fez todos eles mudarem de opinião. Então, está vendo como nós somos capazes? E aí ele diz para a gente assim, que esses lugares que sofrem grandes lutas, grandes guerras, embates orgânicos, limpam-se num sem número de miasmas, permitindo que espíritos mais purificados, ou mais alegres, ou mais felizes, possam ali reencarnar. Então, a gente entende que isso é necessário para essa limpeza. E ele diz mais, olha só, poderemos afirmar que
todos estamos passando por um momento revolucionário, ou seja, um momento de profunda transformação no grande jardim que é a Terra. Os elementos estão dispersos, as forças são contraditórias, as sementes não produziram corretamente suas flores e frutos. Enfim, estamos em plena transição. Por isso é que a Terra, apesar das suas dificuldades, tem realmente uma destinação superior. Caberá ao homem adiantar, isto é, apressar esse processo, se assim o desejar. Então, cabe a nós. Se nós todos que estamos aqui sairmos com esse pensamento, ficarmos atentos e fizermos um bem, o bem é contagiante. Aquele outro vai desejar fazer o bem também, vai fazer o bem também, vai fazer o bem também. Se nós tivermos dificuldade, pedimos ajuda ao anjo da guarda daquela pessoa, pedimos ajuda ao nosso anjo da guarda, pedimos ajuda a Jesus e a Deus. Que Ele nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça no bem, tá bom? Graças a Deus. Bem, meus amigos, vamos continuar o nosso trabalho. Nós estamos ajudando um pouco, nessa modificação da terra necessária, porque estamos aqui vibrando positivamente, querendo absorver esses ensinamentos para que cada um de nós aqui possa fazer a diferença. Possamos acreditar na possibilidade da nossa mudança, do nosso equilíbrio, e com certeza isso vai contagiar a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, e nós podemos fazer a diferença, né? Então esse momento de oração aqui é extremamente importante. Aqueles que estão escutando em casa, façam essa vibração, se conscientize desse momento importante que a Terra está passando e possamos fazer a diferença, né? Então, nesse momento, nós queremos lembrar dos nossos entes queridos que cumpriram a sua etapa de estudo na Terra e hoje estão vivos em alguma dimensão no plano espiritual. Também, com certeza, trabalhando, refletindo, estudando para ajudar o nosso planeta. Então fica uma saudade muito grande no nosso coração, mas nós temos esse consolo de saber que a vida continua, que aquela mãe, aquele pai, aquele irmão, aquele amigo está mantendo a sua individualidade e nesse momento está recebendo o nosso carinho, a nossa saudade transformada em muito amor e muita saudade, mas uma energia positiva para que esses irmãos no plano espiritual estejam bem, né? Tantos irmãos desencarnados aqui presentes, tantos nomes que nós colocamos na caixinha de prece, tantos nomes no nosso coração e na nossa mente. Hoje eu trago mais um nome aqui de uma amiga, Andréia Pena, psicóloga da FIA, trabalhou muito, que Deus a receba com muito carinho, né? Que ela seja iluminada no retorno ao plano espiritual, né? E aqui nós temos só visita médica. Então vamos elevar o pensamento a Jesus e pedir por todos esses irmãos com muito carinho. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ó Pai de infinita bondade, leve essa humilde oração enriquecida pelo Teu amor, pela Tua energia, a todos esses corações que precisam de carinho, especialmente direcionando a nossa mente lá para o Oriente Médio,
por aquelas vítimas. Nós sabemos que tudo tem uma razão de ser, que Deus está no controle, mas muita luz, muito amparo a esses irmãos que estão desencarnando dessa forma tão delicada. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. E continuando, nessa energia, cada religião que segue os ensinamentos para a moral, para o bem, está dando a sua contribuição para melhorar a energia do nosso planeta. E a nossa casa, que tem quase 100 anos de trabalho, há 100 anos faz esse trabalho de luz, de vibração, de carinho, nessa aqui unidade de amor. Então queremos aproveitar nesse momento e fazer as nossas irradiações. É hora de que nós vamos mexer com os fluidos à nossa volta, estamos mergulhados no fluido cósmico universal e estamos todos ligados, e a nossa humilde energia pode sair porque eu estou gerando, eu sou uma fonte geradora de energias agora, de amor, de carinho, de consolo. Nós estamos irradiando, nós somos um sol, nós somos uma potência que irradia. Então vamos pedir a Deus que essa irradiação que está sendo somada aqui, cada um de nós está dando a sua contribuição, possa sair espalhando energia boa à nossa volta, para a nossa comunidade, para o nosso lar, para o ambiente de trabalho, para o nosso Rio de Janeiro, para o nosso Brasil, para a nossa terra escola tão querida. Então essa energia parte do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade e vai chegar aonde essa energia tiver força para alcançar e levar um carinho a todos esses irmãos. Que assim seja. Graças a Deus. E nós temos aqui vários pedidos de visita médica. Sabemos que na nossa casa tem uma equipe médica carinhosa, amorosa, que socorre a todos aqueles que precisam de carinho. E nós, sábado que vem, teremos a nossa operação e contamos com essa equipe, comandada também por Bezerra de Menezes. Então, quero pedir pela nossa irmã Ana Carolina Viana 4202, no Hospital Jamil Haddad, na Avenida Brasil 500, Caju. Ela teve um acidente, fratura, e vai precisar de cirurgia. Então, que a nossa irmã, que os caminhos se abram, Os médicos precisam muito de oração, que a situação é delicada, o sistema de saúde complicado, Então, que Deus possa ajudar a nossa irmã Ana Carolina. E também nós temos aqui um pedido no Hospital Casa Evangélico, no Rio de Janeiro, na rua Bom Pastor, 295 Tijuca, primeiro andar, leito 117, vai fazer uma cirurgia de emergência. Eliséia Couto da Silva. É na área intestinal, que Jesus possa iluminar os médicos da terra e que essa cirurgia tenha grande sucesso, muita luz para ela. E também nós queremos pedir pelo filho da Luana, que frequenta a nossa casa, o filho dela, Lotar Mateus Borges Otero, está no Hospital Barata Ribeiro, no 3º andar, leito 4. Parece que é um caso cirúrgico, então que os caminhos também se abram para Lotar, para que ele se recupere, foi um acidente de moto, e que ele fique bem, E eu tenho um pedido aqui muito especial, que eu levo ao coração dos mentores da casa, de Jesus de Bezerra de Menezes, uma criança de 6 anos, que está apresentando um comportamento muito alterado. E ele mora na Avenida Maracanã, 1341, apartamento 502, na Tijuca. E eu peço à espiritualidade que acompanhe nosso irmão Vicente, que os caminhos se abram. Se houver alguma questão espiritual,
que a espiritualidade carinhosa dessa casa possa ajudar o nosso irmão Vicente a se libertar e encontrar o caminho de muita luz. É uma criança de 6 anos e que precisa dessa ajuda. Eu peço com muito carinho pelo Vicente. Todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, todos os nomes que estão na nossa mente, né, no nosso coração. As pessoas que estão em casa, precisando de ajuda, mentalize a Jesus, a Maria de Nazaré, a Bezerra de Menezes, para que todos nós possamos conquistar esse equilíbrio, para merecermos continuar na Terra, nesse planeta de regeneração. Precisamos curar as dores da nossa alma. A nossa irmã Cláudia falou várias coisas aqui que fiquem gravadas no nosso coração e na nossa mente e nos ajude a caminhar em frente com determinação, com força de vontade, para conquistarmos o nosso equilíbrio. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus pode, Deus vai. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Pelos irmãos que estão pela rua, que perderam a sua saúde mental, por tantos irmãos aí, nos hospitais, asilos, orfanatos, prisões, todos sejam envolvidos nessa luz maravilhosa do nosso Mestre amado Jesus. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da segunda parte do nosso trabalho. Vamos para a terceira parte, que é o passe individual. E queremos agradecer a presença de todos vocês, que todos retornem aos seus lares com muita paz no coração, com muita harmonia, com muita força, garra de viver, que sejamos sempre um instrumento do bem. Que Deus possa continuar abençoando a nossa terra escola querida e a todos os seus lares, né? Obrigado pela presença da nossa irmã Cláudia, sempre carinhosa. Que Deus abençoe o seu retorno ao seu lar. Muita luz a todos nós. Obrigada.